Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, 3 de fevereiro, a quarta rodada da Série A4 do Campeonato Paulista. Série A4 do Campeonato Paulista começou ano passado, foi a primeira vez. Rio Branco campeão, Francana vice, subiram para a Série A3. E neste ano, agora na quarta rodada, nós temos apenas um time 100%, hein? É o Paulista. O Paulista de Jundiaí, que foi campeão da Bezinha, veio para a Série A4, está embalado, venceu as 4, vem dando demonstração que chega forte em busca do título e do acesso. Enfim, campanha muito, mas muito legal mesmo do Paulista, que segue embalado, hein? Mas dentro do G8 nós tivemos duas novidades. Inter de Bebedouro continua lá, São Caetano também, Araçatuba, Barretos, Joseense, mas o Taquaritinga, que ganhou de virada do Barretos em Barretos ontem à noite, entrou. E o Nacional retornou. Ele já esteve no G8, saiu do G8 e agora voltou novamente para o G8. Lá embaixo nós temos novidades também. O Audax da cidade de Osasco, que pena, hein? O Audax já foi vice-campeão com o Fernando Diniz, paulista, da primeira divisão. Foi caindo, largado, está na Série A4, na zona do rebaixamento, um pontinho apenas. E a Matonense, pior ainda, perdeu as 4. 0 ponto, tanto que não resistiu o segundo treinador a perder o emprego na Série A4, foi o treinador da Matonense, né? O Paulo Melo foi mandado embora nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro, e já foi contratado o Ney Silva. Será que dá? Ney Silva, a situação não é fácil não, hein? Bom, vamos falar de tudo isso e principalmente, né? Essa rodada foi diferente, sábado, domingo e segunda foram os jogos. Não teremos jogos no meio de semana, não teremos. Só no sábado nós teremos 7 jogos e no domingo um jogo apenas. Então vamos falar de tudo isso, inclusive da briga de artilharia, hein, rapaz? O Fábio Azevedo do São Caetano fez 3, chegou a 4 gols. Só que ontem o Marcos Paulo na vitória do Barretos fez mais 2 e chegou a 5. 5 gols o Marcos Paulo do Taquaritinga, 4 gols o Fábio Azevedo do São Caetano, 3 gols o Iago do Joseense. E aí essa briga vai, hein? Essa briga vai porque estamos apenas na quarta rodada. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, hein? Já gravei a 3, a 2, a 1. Meio de semana tem rodada de novo, menos da Série A4. A gente vai gravando, vocês vão acompanhando, sobe e desce na tabela, briga por artilharia, resultados, próximos jogos, enfim, tudo lá para vocês. Aí também peço o seu like, peço sua opinião, peço sua pergunta, peço sua informação, enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como vocês sempre me ajudam e a gente troca sempre ideia nas minhas redes sociais, Luiz com Z, Luiz Ademar JR. Então vamos falar do Paulista. O Paulista, líder paulista, foi jogar na cidade de Osasco e mandou o Audax Osasco para zona do rebaixamento. Só 173 pagantes na cidade de Osasco e o Paulista atropelou 4-0 com muita propriedade, né? Logo de cara, com uma cobrança de falta no ângulo, o Filipinho com 14 minutos fez 1-0. E apesar do Paulista mandar no jogo, não conseguiu ampliar no primeiro tempo. Chegou o segundo tempo, aí o passeio foi dominante. O João Choco fez um belo chute de fora da área aos 9 minutos, 2-0. Aí num passe do Vitinho, o João Choco de novo fez 3-0 aos 22. E já na reta final, aos 35, né, o Mariano recebeu uma bola lá e aí, de maneira oportunista, competente, foi lá, fez 4-0, uma vitória contundente do time do Fausto Dias. Paulista 100%, ele estava 100%, mas tinha outros times 100%, e nos critérios ele estava na terceira colocação. Agora ele é o único 100%, ou seja, saiu de terceiro para primeiro isolado, 12 pontos, e mandou o Audax para a 15ª colocação. Ele era o 13º, caiu 2 posições e entrou na zona do rebaixamento com um pontinho apenas, hein? Um pontinho apenas. Aí nós temos uma turma aí, 3 times com 9 pontos. Inter de Bebedouro, São Caetano e Araçatuba. Inter de Bebedouro e Araçatuba estavam 100%, mas perderam, né? Vou começar com o Inter de Bebedouro, porque pelos critérios de desempate é o segundo colocado com 9 pontos. Inter de Bebedouro, com 1.077 torcedores, acabou perdendo do Jabaquara, hein? Primeira vitória do Jabaquara
Primeira vitória do Jabaquara. Eu vou pegar até meu caderninho aqui para lembrar o técnico novo que estreou, Marcos Bruno. Estreou fora de casa, com um time que estava 100%, com 1.077 pagantes e uma vitória contundente, hein? Que foi realizada no primeiro tempo. O Eric, um golaço de cobertura, fez 1-0 aos 9 para o Jabuca, e depois o Fabinho aos 31, uma chapada no ângulo também, fez 2-0. É verdade que ainda no primeiro tempo o Kiko, no chute de longe, goleirão falhou do Jabuca, hein? Goleirão falhou, descontou e deixou o jogo aberto. Mas por mais que a Inter veio para cima, o Jabaquara marcou muito bem e o Marcos Bruno estreou com uma competência, hein? Vencer fora de casa, um time 100% que estava ali brigando na liderança, não é fácil não, hein? Tem que ser muito competente e o time foi, e isso é o mais importante de tudo, né? Importante porque o time mostrou serviço. Bom, com esses resultados, é óbvio, o Inter perdeu, saiu 100%, saiu da primeira colocação, pelos critérios era o primeiro, virou o segundo com 9 pontos, e a Vitória tirou o Jabuca ali, estava ameaçado pela zona do rebaixamento, chegou a 4 pontos e agora é o 12º colocado. Ou seja, ele tem 4, o Audax tem 1 e a Matonense não tem nenhum, dá aquela respiradinha para lutar contra o rebaixamento num primeiro momento. Embora ele tenha 4, o Nacional tem 6, você também está muito próximo do G8. Esse é o grande objetivo nessa primeira fase da competição, nas 15 primeiras rodadas. Quem chegou a 9 pontos e assumiu a terceira colocação é o São Caetano, hein? O São Caetano vem embalando, foi jogar em Santa Bárbara do Oeste, meteu 4-2 no Barbarense, com quase 1.000 pessoas no estádio, 957 pessoas lá no estádio, e o São Caetano, Fábio Azevedo, marcou 3 gols, cara. 3 gols, foi a 4, vice-artilheiro. Deu tudo certo pro São Caetano, né? Tudo certo que União começou em cima, né? Começou partindo para cima, e a partir daí a gente via que um jogo era uma tendência de um jogo mais equilibrado. Porém, o Daniel aos 10 minutos faz para o time da casa 1-0. Falha da zaga do São Caetano, aquela coisa horrorosa e tal. O Daniel foi lá e faz 1-0. Tudo parecia conspirar a favor do time da casa. Mas aí o Fábio Azevedo recebeu um passe do Caio Felipe e fez 1-0. 10 minutos do primeiro tempo, 1-0 União Barbarense. Logo aos 14, 1-1. E depois o Vinícius também recebeu um passe do Azevedo Neto e fez 2-1 aos 16. Aos 14 empatou, aos 16 do primeiro tempo já virou. Então veja que a coisa foi rapidinha. O jogo ficou igual, até que você veio para o segundo tempo. Começou o segundo tempo, com 3 minutos de jogo, o Fábio Azevedo mais uma vez foi lá e fez 3-1. Deu uma situação mais tranquila, né? O jogo nem recomeçou 3-1. No minuto seguinte, mais uma vez o Fábio Azevedo recebeu um lindo passe e fez 4-1. Matou o jogo ali, né? Com 4 minutos do segundo tempo. Tanto que, apesar de dar aquela martelada, o Daniel, cobrando o pênalti, foi descontar só aos 47 do segundo tempo. Já estava morto. 4-2. A vitória que fez o Toninho Cobra pedir demissão. Acabou o jogo, ele falou, não estou conseguindo tirar do time e tal. E o União Barbarense já anunciou o seu novo treinador, hein? O novo treinador do União Barbarense é o Rafael Pereira. Quem é o Rafael Pereira? O ano passado ele foi campeão dessa Série A4 com o Rio Branco de Americana, vizinho, para quem não conhece, de um lado é Santa Bárbara, do outro lado é Americana. Ele estava no União São João, o time foi bem mal lá no Araras, foi demitido na Série A3 e agora vai começar um trabalho no União Barbarense. Veremos como vai se comportar. Bom, com o resultado, São Caetano terceiro colocado com 9 pontos e União Barbarense, ele é o 11º, caiu 3 posições, ele estava na 8ª colocação, saiu do G8, né? Saiu do G8 e foi a 4 pontos. Fechando a turma dos 9 pontos, mas pelos critérios está na 4ª colocação, o Araçatuba, também 100%, foi jogar com o Nacional, que estava meio assim, né, na Comendador Souza aqui na capital, e perdeu por 2-0, perdeu o fim da sua invencibilidade, do 100%, a possibilidade de entrar na liderança, e olha, 0-0 no primeiro tempo equilibrado, só 242 pessoas da Comendador Souza, mas no segundo tempo, o Gustavo Índio faz gol também esse Gustavo Índio, hein?
O Gustavo Índio marcou seu terceiro gol na competição, entrou na briga pela artilharia e cobrança de escanteio, ele meteu a cabeça, fez 1-0. Araçatuba saiu, foi para cima o Nacional, e aí aquele jogo ficou aberto até que o Kleber, aos 35, num lindo passe do Emanuel, fez 2-0 e matou o jogo, proporcionando a primeira derrota do forte Araçatuba, hein? Olha que vitória importante. O Nacional vai à oitava colocação, entra no G8, subiu 2 posições com 6 pontos. E o Araçatuba perdeu 2 posições. Ele era o segundo, acabou estar em quarto. Ele está com 9, 3 pontos de diferença do líder paulista, está dentro do G8, esse é o que importa no primeiro momento, né? Mas, quer queira, quer não, foi uma derrota até que inesperada pelo potencial do Araçatuba. Vamos para a quinta colocação, que é o Barretos, que perdeu em casa. Fechou essa rodada ontem, segunda-feira à noite, né? E olha que curiosidade. Também fez 1-0, assim como União Barbarense no São Caetano. Alex Lima, logo aos 9 minutos do primeiro tempo, 552 torcedores lá no estádio Fortaleza, mas a virada foi... Primeiro tempo, o Marcos Paulo fez um gol. Ele é artilheiro da competição, hein? O Marcos Paulo fez um gol, foi a 4 gols, já seria um dos artilheiros do campeonato. Empatou aos 36. Veio o segundo tempo, o jogo ficou lá e cá, cara. Ficou lá e cá, ficou um jogo interessante, ficou um jogo com chance para os dois lados, bola paradas perigosas dos dois lados, até que o Lucas, aproveitando uma falha na zaga do Barretos, faz aos 40, 2-1 para o Taquaritinga. E aí é óbvio, né? O Barretos sai, você sai com tudo ou nada e tal, abre espaços, e o Marcos Paulo, driblando o goleiro e tal, fez 3-1 aos 54 do segundo tempo. Uma vitória fantástica do Taquaritinga, que entrou no G8, ele era o nono, estava ali próximo, fez esses 3 pontos fora de casa, foi a 7ª colocação e entrou no G8. O Barretos, com a derrota, ele era o quarto, caiu para a 5ª colocação, tem 7 pontos, que nem o Taquaritinga, porém, nos critérios ele é o 5º, o Taquaritinga é o 7º. Porque em sexto, também com 7 pontos, aparece o Joseense, que também jogou ontem, né? O Joseense não joga mais em São José dos Campos. O estádio Martins Pereira foi arrendado pelo dono da SAF do São José. E agora ele não tem mais direito, não é mais da prefeitura, ninguém tem obrigação. Ou ele aluga ou ele fica sem jogar. Como falta dinheiro, claro, ele fez um acordo, está jogando em Taubaté. E mesmo jogando em campo neutro, lá na cidade de Taubaté é vizinho, né? São José dos Campos e Taubaté, para quem não sabe, o Vale do Paraíba ali são perto. Mas não é só a cidade. E tanto que só tinha 57 pagantes. Mas o Joseense, em que pese o Vosso tem feito uma boa partida, em alguns momentos até dominado o jogo. O Iago, artilheiro do time, terceiro gol do Joseense, faz 1-0 no cruzamento do Neres aos 30 do primeiro tempo. No segundo tempo, teve até bola na trave, tal, do Vossen, mas o Diogo recebeu um passe do Manuel, o Emanuel meteu a bola e o Diogo foi lá, fez 2-0 e uma vitória sensacional do time do Augusto Ambrogi, meu amigo Augusto Ambrogi. O time continua dentro do G8, é o sexto colocado, era o sexto e continua em sexto, com 7 pontos, maravilha, e deixou o Vossen com 2 pontos apenas, cair 2 posições de 12º para 14º. Ele tem 1 pontinho à frente do Audax e 2 do Matonense, está muito próximo da zona do rebaixamento, hein? Perigoso, perigoso. Então no G8, Paulista 12, Inter de Bebedouro 9, São Caetano 9, Araçatuba 9, Barretos 7, Joseense 7, Taquaritinga 7 e Nacional 6. Na nona colocação com 5 pontos, muito pertinho ali do G8, aparece o Penapolense, hein? O Penapolense, nessa rodada, o Penapolense jogou em casa e tropeçou, acabou empatando com o São Carlense. E com esse empate em casa, no domingo pela manhã, ele perdeu a oportunidade do G8, né? O Penapolense que vem brigando, acabou saindo. Ele era o 7º colocado, estava dentro do G8, empatou em casa, saiu na nona colocação, está pertinho, mas acabou saindo, né? O São Carlense fez com um contra-ataque, o David Batista fez 1-0 aos 24 do primeiro tempo, mas 10 minutos depois, aos 34, o David cobrando falta, bela falta, fez 1-1. Segundo tempo, o jogo foi mais truncado, é lógico, o Penapolense em casa, 317 pessoas apoiando, mas acabou não conseguindo, apesar de jogar um pouquinho melhor, fazer nada diferente do empate.
perdeu a vaga no G8, é o nono colocado com 5 pontos, está ali próximo, e o São Carlense não venceu ainda, hein? Tem 3 pontos, é o 13º, caiu 2 posições, era o 11º, caiu para a 13ª, e até agora o São Carlense não conseguiu embalar. Não conseguiu embalar. Na 10ª colocação aparece o Colorado, que deu uma sapecada, foi o show de bola da rodada. Foi jogar com a Matonense também não está jogando em Matão. Está com problema no gramado, na documentação, enfim. Ela está jogando na cidade de Taquaritinga. E aí, com 122 pessoas apenas no campo, a Matonense tomou de 5-0 do Colorado. 5-0, não dá nem para a gente analisar o jogo. Não é à toa que o Paulo Melo caiu do comando do Matonense. Nesta terça-feira, dia 4, chegou o Ney Silva e o Colorado com o Escobar aos 7 minutos do primeiro tempo, Escobar 1-0. 8 minutos do primeiro tempo, o Xavier 2-0. 12 minutos do primeiro tempo, Dudu 3-0. Matou o jogo no primeiro tempo. Chegou o segundo tempo, o Escobar fez mais um aos 7. E aí no finalzinho, o Matheus Arcanjo 5-0, vitória contundente do meu amigo Vagnão lá. Fez o gol e o Colorado subiu 5 posições, hein? Saiu da zona do rebaixamento, foi a 4 pontos, está na 10ª colocação, agora a 2 do G8, já começa a ambicionar outras coisas, né? Ele é 10º com 4, passando o União Barbarense, que perdeu em casa, que tem 4, é o 11º, e o Jabaquara, que venceu fora, mas tem 4 e é o 12º. Essa turma está com 4 pontos. O São Carlense, que empatou esse jogo, é o 13º com 3 pontos. E o Vossen, que perdeu, é o 14º com 2 pontinhos. Audax com 1, zona de rebaixamento. Matonense sem nenhum, hein? 4 jogos, 4 derrotas, é sempre preocupante. Enfim, essa é a situação da competição. E vamos encerrar nosso vídeo da Série A4, que só vai voltar no final de semana, com os jogos justamente do final de semana. Sábado teremos 7 jogos. Sábado nós vamos ter às 3 da tarde em Taquaritinga e União Barbarense. Taquaritinga dentro do G8, União Barbarense saiu, mas está próximo. Se ele vence, ele tira o Taquaritinga e entra ali, né? 15 horas em Caieiras, Colorado e Nacional. Nacional entrou e o Colorado, se vencer, fica com a vaga do Nacional, pode ficar no G8. Olha que jogo interessante, assim como Taquaritinga e União Barbarense. 3 horas em Santos. O Jabaquara, tentando a segunda vitória, pega o Audax, que está desesperado na zona do rebaixamento. Olha que jogo também. Desespero para um e o outro já ambicionando outra coisa, que é o G8, né? Em Jundiaí, o líder 100% pega a Inter de Bebedouro, a segunda colocação. Olha que possibilidade de você disparar na tabela. O Paulista, o único 100%. Mas a Inter, que perdeu em casa, pode se reabilitar tirando a invencibilidade e até chegando ao mesmo número de pontos ou até assumindo a liderança no lugar do Paulista. Que jogão! Esse em Jundiaí vai ser jogão. 16 horas de sábado, dia 8 de fevereiro, em Araçatuba. O Araçatuba tem a chance de se reabilitar dentro do G8, pegando o Barretos, que também está dentro do G8. Jogo de G8, jogo de parte de cima de tabela. 16 horas também, São Carlense procurando a primeira vitória diante da Matonense, que também procurando a primeira vitória. Só que a Matonense perdeu todas e o São Carlense ainda não venceu nenhuma. Jogo meio desesperador em São Carlos, 16 horas. E às 19h30, o Vossen, para se afastar da zona do rebaixamento, pega o embalado São Caetano, que está ali na 3ª colocação, de olho na liderança. Então esses são os jogos do sábado. E no domingo, 10 da manhã, o Joseense volta para a cidade de Taubaté, defendendo sua presença dentro do G8, pegando o Penapolense. O Penapolense, que acabou de sair do G8, mas se vencer esse jogo, ele entra no G8. Então, jogão também pela parte de cima da tabela. Eu vou acompanhar tudo isso e prometo que no domingo à tarde eu venho falando da 5ª rodada da Série A4. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!